Olá, Zé, tudo bem com você? Meu nome é Ana Letícia e estou aqui para a gente resolver a questão de número 10 do nosso desafio de física para o Enem de 2023. Zé, no início do desafio parecia que não ia acabar, né? Pareciam que 15 dias, 15 questões eram infinitas e que não ia dar conta. E olha a gente aqui, já estamos na 10ª questão. Vamos resolver a nossa questão de número 10. Já se passaram 10 dias. E nesses próximos 5 dias que tem aí pela frente, pelas próximas 5 questões, eu quero você aqui comigo também, hein? E inclusive lá no grupo do nosso desafio, mandando a resolução, beleza? Vamos resolver a questão de hoje, então? Questão do dia de hoje, questão de número 10. Uma questão sobre ondulatórias. É muito boa, simples de resolver. E eu vou aproveitar e resolver com vocês aqui e também dá uma revisada aqui na equação de ondulatória. Vamos fazer? Se liga só. Questão fala assim: os sinais digitais de rádio são transmitidos por ondas eletromagnéticas, cuja velocidade no ar é aproximadamente igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Para captar os sinais de forma correta, a antena utilizada no aparelho de rádio deve ser de material e de tamanho apropriado para captar a faixa de onda eletromagnética correta. Sabe-se que, para um sinal ser captado adequadamente, a haste da antena deve ter um comprimento igual à metade do comprimento de onda do sinal a ser recebido. Uma família está passeando de carro e deseja ouvir estação de rádio de frequência 1,5 GHz. Qual deve ser o tamanho da antena de rádio em centímetros para sintonizar corretamente essa estação? Zé, vamos lá. Ele está falando aqui sobre ondas eletromagnéticas de rádio, que são as ondas captadas pelo aparelho de rádio, e essas ondas, elas são transformadas em ondas sonoras pelo aparelho de rádio e a gente consegue ouvir o som através das estações de frequência ali que são captadas pelo aparelho de rádio, tudo bem? Ele deu pra gente a frequência que ele quer ouvir da estação, que é 1,5 GHz. E ele também deu a velocidade com que essas ondas se propagam. Repara que ele quer o tamanho da haste. E ele falou que o tamanho da haste tem que ser igual a metade do comprimento de onda. Então, para resolver o problema, eu tenho que achar o comprimento de onda. E aqui é fácil a gente achar, porque você sabe que V é igual a lambda vezes F. A velocidade ele deu que vale 3 vezes 10 elevado a 8. Isso é igual ao comprimento de onda que eu quero descobrir. E a frequência, ele deu a frequência da estação, que vale aí 1,5 GHz. Giga equivale a vezes 10 elevado a 9. Então, eu vou ficar que o lambda vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 8, dividido para 1,5 vezes 10 elevado a 9. 3 dividido para 1,5, isso vai dar 2. Vezes 10 elevado a 8 com menos 9, isso vai dar menos 1. Só que isso aqui está em metro. Ele quer a resposta em centímetros. Então, isso aqui equivale a 0,2 metros. Passando para centímetro, tem que multiplicar isso aqui por 100, né? Para passar para centímetro. Então, isso aqui vai ficar aí 20 centímetros. 20 centímetros é o comprimento de onda das ondas eletromagnéticas de rádio que vão ser captadas pela haste do seu aparelho, né? Da antena, na verdade. A haste da antena do aparelho de rádio. Esse é o comprimento de onda da onda eletromagnética. Repara que tem a opção aqui, letra C, né? Mas essa não é pergunta. Ele quer saber o tamanho da haste. Então, o tamanho da haste vai ser 20, que é o comprimento de onda, dividido para 2. Então, isso aqui vai dar aí 10 centímetros. Então, a resposta, letra A. A haste, a antena, tem que ter 10 centímetros. Zé, aqui o que eu acho importante da gente dar uma revisada aqui, aproveitando que a resolução foi bem simples, é de repente a gente falar aqui, a gente comentar como que acontece a captação das ondas de rádio, né, no aparelho. Imagina que aqui você tem um aparelho de rádio e esse aparelho de rádio ele tem uma antena, tudo bem? No aparelho de rádio você consegue sintonizar qual a frequência que você quer. Essa frequência ela vai ser igual
a frequência que é emitida lá na estação de rádio. Então, a estação da rádio que você está querendo ouvir, ela tem uma antena transmissora que vai emitir ondas de rádio, uma onda assim, ó, que vai ter uma frequência que vai ser igual à frequência que você vai colocar no aparelho. Nesse exemplo, a frequência foi de 1,5 vezes 10 elevado a 9 Hz. Essa é a estação. Então, lá da fonte, né, da estação, da onde você tem lá a antena emissora rádio, vai sair essa faixa de onda eletromagnética com essa frequência, 1,5. 1,5 GHz, né? Quando você vai lá no aparelho e sintoniza a mesma coisa, o que vai acontecer? Essa antenazinha aqui, ela vai vibrar com essa mesma frequência. Vai vibrar, prof? Toda a parte elétrica da antena, ela se movimenta ali para gerar uma vibração que tem a mesma frequência da que você colocou ali no aparelho de rádio, que você sintonizou, que você escolheu, que você quer ouvir. Quando ela vibra com essa frequência, as ondas de rádio que estão chegando até a antena vão entrar em ressonância com a antena. E nessa ressonância é que a antena capta essa onda de rádio da estação que você está querendo ouvir. E aí ela pega somente essa faixa da estação que você está querendo ouvir. Essa onda de rádio, ela é convertida aqui, ó, em onda sonora. E aí você consegue ouvir através do aparelho de rádio. Então, observa que as ondas eletromagnéticas que chegam até o aparelho são ondas de rádio. Agora, aquela que sai do rádio são ondas sonoras, que são ondas mecânicas. Não confundir isso, tá? Porque tem muito aluno que nesse enredo aqui, ele acaba pensando assim, o que eu vou ouvir são ondas de rádio. Não, você ouve onda sonora, porque o aparelho de rádio converte as ondas eletromagnéticas de rádio em onda sonora para você poder ouvir. Se não fosse isso, tu não ia ouvir nada, porque a gente não consegue ouvir ondas de rádio, entende? A gente ouve onda sonora. Então, aqui, o processo de sintonizar, ele depende de um fenômeno que se chama ressonância. A ressonância que tem que acontecer ali com as estações, com as ondas de rádio, tem que ressoar ali com a vibração da tua antena, beleza? É por isso que geralmente as estações de rádio são muito bem espaçadas entre elas. É muito difícil tu ter uma estação bem pertinha uma da outra. Geralmente você tem uma distância bem larga, para que não aconteça ressonância com duas faixas de ondas ali muito próximas, entende? Tenha uma faixa bem selecionada para uma região e outra bem selecionada para outra. Então, geralmente, você tem distâncias bem espaçadas entre as estações de rádio. Então, tá aí. A resposta mesmo, Zé, é a letra A. A resolução foi essa aqui, bem rápida. E essa é uma das características de questões de ondulatória. Geralmente é bem rapidinho de resolver, são questões fáceis, com resoluções simples. E são aquelas questões que tu não pode errar, que você tem que chegar lá e saber resolver. Beleza, Zé? Ó, lembrando que nossa semana de revisão tá chegando, Zé. Na semana da prova de exatas, que é exatamente na semana do dia 6 de novembro ao dia 9 de novembro, nós vamos ter nossa semana de revisão, com aulas ao vivo de segunda a quinta-feira, 2 horas da tarde, e não tem hora para acabar, não. A ideia da aula é conseguir fechar o conteúdo e revisar o conteúdo inteiro. Nós vamos passar por ondulatória, eletrodinâmica, termologia e eu acho que ainda vai passar, dá para esbarrar ali em cinemática. Mas esses três são os principais, são os que mais caem no Enem e eu quero garantir que você chegue lá sabendo os principais conteúdos desses assuntos. Então, na semana de revisão, a gente vai passar pelo conteúdo inteiro desses 3 tópicos, que são os tópicos que mandam na prova de física no Enem. Quero você nessa comigo, viu, Zé? No sábado, dia 27 de outubro, eu vou liberar o link de vendas para você participar da nossa aula de revisão. Quero muito que você participe comigo. Afinal de contas, você está fazendo esse desafio comigo aqui todos esses dias e eu quero ver tua carinha lá ao vivo na aula comigo, me perguntando, querendo saber mais e aperfeiçoando aqueles assuntos, aquelas partezinhas que de repente ainda não estão 100% e eu tô aqui para te ajudar, principalmente na semana de revisão. Então, no sábado eu vou liberar o link e vou colocar lá no grupo do desafio, viu? Zé, essa foi a nossa resolução. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, como eu sempre falo, né? Pode deixar aqui embaixo nos comentários no YouTube, que é mais fácil de eu ver as dúvidas de cada questão, de cada tema certinho, dá para responder bem direcionado, tá? Pode deixar aqui embaixo, ou então se você gostou também, pode deixar aqui que eu também vejo. Zé,
Um beijo e até amanhã, que amanhã a gente ainda tem desafio.